Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim para a gente pintar essa folhinha e esse cachinho de uvas realmente pretas. Vamos lá, vamos ver o passo a passo? No geral, quando a gente vai pintar um cachinho de uvas pretas, geralmente a gente coloca mais o azul marinho, usa o preto, enfim. A base não costumamos colocar com o preto, mas você vai ver que dá para fazer com o preto com tranquilidade. Mas, para já, vamos pintar logo nossa folhinha. Esse centro dela inteiro eu enchi com verde soft e tô passando agora nessa parte aí embaixo um pouco de cerâmica. Você pode estar usando aí na sua casa também o caramelo. Para essa região que eu pintei com verde soft, você pode estar usando amarelo bebê, pode estar usando branco, marfim, areia, palha, a cor que você tiver aí na sua casa vai dar certo, tá bem? Veja só, eu vou fazendo esses contorninhos das bordas da folha com o cerâmica, puxando levemente para cima desse verde soft e vou deixando ele assim, olha, emendadinho e suavizando conforme eu vou indo para o centro da folha. Deixe as bordas bem mais escurinhas e conforme você vai indo para o centro, procure deixar assim, bem pouquinha tinta, bem mais suave. Esse contorninho, procure não borrar ele. Tente fazer ele bem direitinho, se tiver difícil, pega um pincel menor. Esse pincel que eu estou usando é o pincel número 8. Você pode estar usando aí o pincel número 4, que vai estar bom para fazer isso. Desde que ele esteja cortado e lixado. Eu não vou dar a volta inteira com esse tom na minha folhinha para não ficar assim muito forte. Sem lavar o pincel, eu tô pegando mais um pouquinho do verde soft e vou terminando essa pequena parte. Não vou lavar o pincel para que esse verde fique assim sujinho, ele não fique muito clarinho como é o seu tom. Para essa pontinha aí, sem lavar o pincel, eu vou pegando verde oliva e vou preenchê-la. Vou preencher tudo isso. Olha, veja que o verde oliva ficou bem suave, porque o meu pincel estava sujinho com esses outros tons de tinta. Vou seguir a minha pintura dessa borda com verde oliva, mas também não vou fazer esse lado todo com verde oliva. Ainda vou colocar uns toquezinhos aí do cerâmica. Vou crescer um pouco mais, essa ideia mais clarinha. A gente precisa de uma sombra para essa região por conta dessa dobrinha dessa folha. O verde soft novamente. Fazer o acabamento direitinho para a gente não sair borrando essa uva. Deixa ela, o risquinho dela sem tinta. E mais uma vez, um pouquinho do cerâmica. Vou colocando por essa borda e vou puxando. Sem lavar o pincel, porque assim você consegue deixar um toque modificado esses tons que a gente está usando, sem fugir muito da cor original, mas um pouquinho diferente, um pouquinho modificado acaba ficando. Veja só que eu não vou escurecendo muito para o centro da folha e para esses que eu tinha colocado com verde oliva, eu coloco também um toquezinho do cerâmica em cima. Vamos unir bem essas tintas. Essa é uma pintura mais lisinha, mais emendada as tintas. Continuo sem limpar o meu pincelzinho. Vou colocando os toquezinhos de verde oliva por aí, para dar mais que uma sombra, uma modificada nos tons. Mas cuidado para você não sumir com essa cor mais clara do centro da nossa folha. É importante que ela permaneça por aí. Eu tô só reforçando um pouquinho o verde soft e emendando melhor essas tintas, que eu vou colocar também um pouco de sombra para essa região. Vou usar o sépia para isso. Mas é interessante que você veja que o sépia eu estou usando como sombra. Eu não estou usando ele como cor para minha folha, como se fosse base, cor da base da folha. Ele vai cair apenas nos lugares onde eu preciso de sombra.
esse encontro da uva com a folha, onde as uvas estão em cima da folhinha e causando, claro, essa sombra que eu tô colocando aí. Veja só, pouca coisa, eu vou espalhando e deixando bem curtinha, deixando uma sombra mesmo dessas uvas. Se você sair puxando mais longo, vai dar a entender que não é uma sombra. Esse sépia não é só uma sombra, mas ela faz parte da cor base da nossa folhinha. Eu tenho uma dobrinha por essa região. E para essa dobrinha, dessa parte de fora, da pontinha de nossa folha, eu vou colocar o nosso tom de sombra, que foi o sépia. Olha como eu vou escurecer isso. Tanto essa região aí embaixo, quanto eu vou puxar ela um pouquinho para o centro. Principalmente fazendo uma separação da nervura principal dessa folha. Aí eu vou deixar mais escurinho, puxar um risquinho mais suave por esse meio. Essa parte eu preciso que escureça, ela faz uma curva, então a luminosidade chega menor nela. Você pode ir deixando as bordas irregular. Geralmente as folhas da uva, ela tem as bordinhas bem irregular. Vou escurecer levemente essa parte aí dessa dobrinha, essa parte de fora. Olha só, pouquinha coisa. Use um pincel que você se sinta mais à vontade. Eu tô aqui mudando o pincel para ver qual vai dar um resultado melhor. Os melhores que eu acabo usando e que acabo gostando mais são os menores, 2, 4, cortado, lixado. Eles me permitem fazer um acabamento melhor, sem borrar e, sobretudo, lembrando de levar pouquinha tinta. Muita tinta acaba atrapalhando a gente. Aí eu vou fazer uma marca assim de nervura mais forte, mais riscadinha. Vou fazer umas nervuras também, saindo dessa região. Geralmente as nervuras principais dessa folhinha da uva, elas saem assim, do lugar onde tem o cabinho. Elas não saem bem pelo meio, como as folhas normais. E essas várias nervuras principais, elas têm também suas auxiliares. Mas, por enquanto, eu quero marcar as minhas nervuras centrais. Para você marcar isso aí, você pode estar fazendo com verde oliva ou com sépia, tá bem? Eu vou fazer com sépia. Se ao acaso ficarem grosseiras, não ficar ao seu gosto, pode apagar um pouquinho. Se elas ficarem muito suaves, você pode estar também pegando um pincel número 0, ou o pincel mesmo que você esteja usando aí, e colocando, levando um pouquinho mais de tinta para que ela fique mais marcada. Não podemos perder a nossa nervura. Aliás, não podemos perder os nossos tons suaves do meio, dessa região central dessa folhinha. Então, para a gente não perder essa luminosidade, você pode estar reforçando ela, tá? Coloque sua nervura e reforce a luminosidade para essa região. Olha só. Nessa hora que eu vou reforçar essa luminosidade, eu posso corrigir a largura da minha nervura, eu posso apagar um pouco a pontinha dela para ela ficar menor. Fica bem a seu critério, você faz como você gostar mais. Eu vou deixar a minha bem suave. Vou colocar ela, vou reforçar ainda um pouquinho isso aí que tá muito apagado, mas eu vou colocar umas nervuras auxiliares. Para isso eu preciso dessa central um pouquinho mais marcada, mas nada demais, nada em excesso. Vou passando por aí um pouco de verde soft para emendar melhor as tintas. Isso dá suavidade, dá um tonzinho mais clarinho para esse centro dessa folha, que é o meu objetivo.
as bordas dela, que ficará bem mais escura. E veja que ela é uma folhinha relativamente simples. Apenas vamos precisar trabalhar essa questão de emendas de tintas. Vamos precisar emendar vários tons. Não são assim tantos, mas são várias emendas. Então, pode ser que fique um pouquinho difícil para você se tiver um probleminha com emendas de tintas. Eu tô só aí deixando essas nervuras mais marcadas. Olha só. Se borrar um pouquinho, vai apagando com seu pincel. Sempre dá para corrigir. Nervura é algo tranquilo de ser feito. Geralmente, quando a gente vai fazer as nossas nervurinhas e nossas folhas, quando a gente está começando, é uma tortura. A gente quer fazer uma nervura bem fininha, bem bonitinha, arrumadinha, mas elas saem sempre muito grosseiras. A mão da gente parece que pesa muito na hora de fazer as nossas nervuras. Mas não se preocupe. Se você tiver principalmente um pincel mais velhinho, mais acabadinho aí na sua casa, é bom você usar ele nessa hora para ir apagando um pouco as suas nervuras, as laterais delas, daquelas que ficasse mais forte, mais grosseira, que você quisesse deixar mais suave. Essa região aí eu tô suavizando também. Tudo isso que eu tô usando de tom mais clarinho é o verde soft, eu não tô usando outra branco, outra cor suave. E esse trabalho que eu tô fazendo no momento é deixando aparecer bem as minhas nervuras. É o que eu preciso para esse primeiro momento. Agora eu vou limpando o meu pincel, vou passando em cima delas, porque eu quero que elas fiquem fininhas e discretas, mais apagadinhas. Eu não quero nervuras muito fortes, muito detalhadas, que chamem muita atenção. Então, a ideia é essa, olha, apaga bastante, deixa ela bem suave. Não é para sumir com elas, tá? Todas precisam aparecer, mas o mais suave possível. E dessa forma vai ficando a primeira parte da nossa folhinha. Colocamos sua base, colocamos suas sombras e marcamos as nossas nervuras. Com o pincel zero, eu vou fazendo alguns contornos. Olha só, principalmente nesses cortes que tem na parte de fora da nossa folhinha, nas bordas da folhinha. Eu vou colocando os contorninhos, não lado a lado, mas em alguns lugares sim, outros não. E vou fazer isso por toda a borda, deixando mais desenhado esses cantinhos. Escureci essa sombra, esse encontro das frutas com a folha. E tô, gente, fazendo umas nervuras bem apagadinhas. Tá vendo? Bem suave. Como é que eu consigo isso? Eu peguei um pouquinho do sépia. Você pode estar pegando um pouquinho do sépia, do verde oliva, aquele que você usou para fazer a nervura principal. Coloquei uma gotinha de água do lado e estou agora marcando, pegando com o pincelzinho zero, essa sujeirinha, esse toquezinho de sépia com água e tô puxando as nervuras por aí. Vou puxar várias. Olha só como eu fiz, tá vendo? Sépia, um pouquinho de água. Na tinta eu coloquei, levei, ó, um pouquinho de água para tinta. E vou usando essa misturinha para ir fazendo essas nervuras bem suave. Eu não quero nada muito marcado para não tirar a atenção dos tons que eu coloquei na minha folha. É importante que suas nervuras não chamem muita atenção na sua folha, que tenha, mas que ela não chame muita atenção, pelo menos não para essa folhinha. Essa é uma daquelas pinturas de folha de uva assim bem fantasia,
que fica bonito pra gente colocar em vários cachinhos de uva. Quase todos os cachinhos de uva receberia muito bem esse tipo de folhinha. E vários desenhos, né? Vários arranjos com uva receberia também muito bem essa folhinha. Você vai precisar, gente, para fazer, eu sugeria que você tivesse aí um pincel número 00 para você fazer essas nervurinhas. Se elas ficarem grosseiras, pegue um outro pincelzinho, apague e faça de novo. Olha só. Aí eu já peguei um pincel bem acabadinho para afinar a tinta que caiu sobre o tecido. Terminada a nossa folha, vamos para a uva. Essa uva, eu vou pintar aquela uva bem pretinha. E eu vou pintar, vou usar como base o preto mesmo. Vou encher de preto, vou passar um pouquinho de vinho em cima do preto. Você poderia estar enchendo ela toda de vinho e passar o preto. Só que se você fizer isso, vai ficar mais suave. Então, eu sugiro que você faça o contrário. Encha de preto e passe o vinho. Outra coisa, além de você estar pintando, poder estar pintando o seu cachinho inteiro e depois sair encontrando as uvinhas, você pode estar pintando assim, igual eu estou fazendo aí, pintando uva a uva, começando pela que está embaixo e vindo para essas que estão em cima. Eu acho que talvez fique mais fácil para você fazer o contrário, porque no geral, as pessoas dizem que o correto de pintar é pintar o que está por trás e vindo trazendo para o que está na frente, e ajuda em vários desenhos. Mas no caso dessa uvinha, você vai perceber que é melhor pintar o que está em cima primeiro do que o que está embaixo, essa uvinha preta. Então, vamos pintar logo uma porção dela dessa forma, aqui está atrás, para depois pintar aqui está na frente. Depois eu faço o contrário, tá bem? Enchi essa daí novamente toda com preto. Deixei uma separaçãozinha ali, uma marquinha, para não misturar as duas uvas, não perder o risco. Passei uma porção de vinho, igual fiz na de trás. Agora, eu vou passar para essa um pouquinho de siena natural. Na outra, eu não coloquei. Na outra, eu coloquei o preto, o vinho e o branco. Para essa aí, olha, eu estou usando o preto como base, o vinho, um pouquinho de siena natural para esse lado direito. E vou colocar também um toquezinho de branco, fazendo a separação. Para essa região, eu tô só arrumando, só aí com as sujeirinhas do pincel. Vou pegando um pouquinho mais de branco, distribuindo por aí por cima, mas é quase nada. Observe que eu tô deixando assim bem suave. A gente vai colocar um excessozinho aí, vai deixar razoavelmente pronto, mas vai ver a necessidade depois do que precisa mudar, se precisar mudar alguma coisa. Olha só, um excessozinho de branco. E assim ela vai ficando. Enchi aquela outra, ó, com preto. Vou passar o siena natural, mais para esse lado direito. Quase todas elas que eu vou colocar o siena natural, eu vou dar preferência a tá colocando para esse lado direito, tá? Olha só, vou marcar bem isso aí. Espalhar, não precisa deixar excessos de tinta. O excesso de tinta que a gente vai deixar será com o branco. Vou espalhar o branco aí em cima primeiro como luminosidade. O excesso que eu deixo é com um brilho mesmo, tá? Se você não colocar o vinho, não colocar o siena natural, ela vai ficar um cinza. Se você colocar, ela vai ficar com um toquezinho puxando para o vinho, um toquezinho puxando para um amarelado. Por isso que é bom a gente ir colocando alguns tons assim diferentes em cima de nossas uvinhas pretas. Fala-se muito na pintura de uva preta, mas nem sempre as pessoas costumam pintar realmente com o preto. Fazer a base da uva com o preto. Mas dá para fazer e veja que não fica assim estranho, fica tranquilo, fica uma pintura boa. Vou eu aí enchendo também essa outra, tudo com preto.
Vou passar um pouquinho do siena natural para esse lado direito. Você vai passando o seu siena e vai buscando deixar um pouquinho assim aparecendo, ou seja, aparecendo um pouco a tonalidade dele. Porque como tá bem úmido esse preto, a tendência é que ele esconda essas outras tonalidades que serão colocadas aí em cima. Passei o vinho ali para essa região bem central e agora com o branco eu vou misturando ele a essas tintas e veja que ela já ganhou um toquezinho assim mais rosado, essa uva, diferente das outras. É bom você sair brincando assim com as cores, porque você sai ganhando tons diferentes para cada uma das suas uvinhas dentro de um contexto. Ele não vai ficar estranho, não vai ficar como se fosse uma uva de um outro cacho. Veja essa, eu já vou passando um contorno com siena natural. Por quê? Porque eu pintei primeiro essas de baixo. Se eu encho de preto essa de cima, ela vai se unir às sombras da de baixo e vai sumir tudo isso. Eu vou ter que encontrar, fazer o desenho de novo da minha uva. Por essa razão, que eu costumo dizer, quando a gente vai pintar a uva realmente preta, é bom a gente começar a pintar do que está em cima, para depois ir pintando aquelas que estão por trás. E essas uvas pretas, quase sempre, aquelas pequenininhas, elas são assim um cachinho, aquele monte de bolinhas bem juntinhas. Ela não costuma apresentar uma brecha entre uma uva e outra, deixar um espaço vazio. Quase sempre elas são assim, bem juntinhas, bem grudadinhas. Algumas ficam até um pouco amassadas, não é? Ela não fica aquele redondinho, aquela esfera bem formada. Ela fica um pouquinho amassada. No caso, eu não desenhei nenhuma desse cachinho dessa forma. Eu estou agora, olha, espalhando um pouquinho aí do branco. Lembra que a gente tinha feito um contorno com siena natural para separar ela? Agora eu venho com o branco, passando aí por cima. Veja que algumas a gente pode usar o vinho e o siena natural. A gente quer um toquezinho diferente, a gente usa só o vinho para uma delas. Quer mudar um pouquinho, usa só o siena em outra. Aquela que você usar só o siena, ela vai ficar um tanto puxando mais para aquele amarelado. Aqui você usar o vinho vai ficar mais para um rosadinho, enfim. É bom você sair fazendo também essas misturas. E algumas uvas você pode estar usando o vinho e estar usando o siena natural ao mesmo tempo. Olha só, essa enchei toda de preto. Passar um pouco de vinho, uma sujeirinha de vinho. Vou colocar o siena, tá vendo? Tô colocando todas as cores para essa. Você pode deixar esse siena bem apagadinho, ou você pode deixá-la assim, aparecendo mais esse tom siena. O branco, pra gente fazer nossa separação da luminosidade. E outra questão que a gente pode estar pensando é que para essas uvas a gente também pode fazer a casquinha dela um tanto manchada, não precisa emendar bem as tintas. Essa daí eu vou fazer ela um pouquinho manchada para você ver, as outras eu saio emendando melhor. Coloquei todos os tons, coloquei o meu branco deixando ele assim um pouquinho manchado, tá vendo? E ela não vai ficar ruim, vai dar a impressão de que tem uma névoa em cima dela. Esse branco você pode colocar em maior quantidade ou em menor, fica bem a seu critério, como você gostar. Para essa outra uva aí bem central, eu vou já mudar aquela posição que estávamos pintando, que estava embaixo, para vir pintar o que está em cima, vir trazendo para frente a nossa pintura, não é? Eu vou começar a fazer agora o contrário. Vou pintar essa daí que está bem em cima, bem centralizada. Veja que eu passei um vinho nas bordas, fiz um contorno com o vinho. Enchi com o preto. Estou passando uma porção de siena natural. Ele se mistura muito bem ao preto, mas na hora que você coloca o branco, dá um toque amarelado.
Por essa razão, não se preocupe se quando você estiver pintando, colocar o siena natural, dá a impressão de que ele sumiu, ficou tudo preto. Não. Na hora do branco, você terá um resultado diferente daquele que se você tivesse colocado apenas o preto. Olha só, vou dar a volta na minha uvinha com esse branco. Esse contorno dele eu não estou muito preocupada, porque será arrumado conforme eu vá pintando as uvas em volta. Passei mais do siena natural, mais branco para essa região central. Veja que eu vou deixando manchado, um pouco mais manchado. Olha só, eu vou pintar essa aí agora, porque ela é a que tá assim mais por cima. Pintei ela com preto, vou espalhar uma porção aí do vinho. Vamos pegar o branco pra gente fazer a nossa separação. Deixar uma luminosidade mais marcadinha para ela. Depois a gente volta. A ideia nesse primeiro momento é separar as uvas. Olha onde eu tô colocando siena natural. Esse toquezinho de branco, de siena no em volta, ele nos ajuda muito a fazer a separação dessas uvas, tá? A minha ideia primeira é essa, separar elas, pintá-las e separá-las. Depois eu venho dando um pouco mais de sombra, venho colocando um pouco mais de luminosidade, enfim. Mas primeiro a gente precisa encontrar todas elas pintando. Deixando uma pintura assim até suave. Às vezes dá a impressão de que vai se emendar tudo, principalmente depois que seca, que a tinta apaga um pouquinho, mas não se preocupe. Olha só, a uva que está por cima é essa, eu vou pintar ela. Enchi com preto, vou passando branco por essa região na parte de baixo. Não se preocupe, porque ela está voltada para o chão, não precisa ter branco por essa região. Você pode colocar. Se você achar que está muito estranho ter o branco ali, coloca um pouco de vinho junto, coloca um pouco de siena natural. Fica a seu critério, tá bom? Mas você pode colocar essa separaçãozinha. Essa luminosidade que eu vou colocando no centro é para dar a ideia de esfericidade da nossa uva. Deixar ela bem redondinha, bem tipo uma bolinha mesmo. Olha quem está aí por cima agora. Vou encher ela toda de preto novamente. Vamos passar uma boa porção do siena natural. Vou com o branco, eu não vou colocar o vinho para essa daí. Lembra que eu não coloco o siena e o vinho em todas. Algumas eu coloco, outras não. Algumas eu coloco só o vinho, algumas eu coloco só o siena, que foi o caso dessa. E assim a gente vai pintando todas elas, uma a uma, para ficar um toquezinho diferente. Passei o branco, tô espalhando a luminosidade, marcar um pouquinho essa que está por trás. Tô melhorando um pouquinho o preto, aí mas não tem problema, depois é só pegar um pincelzinho zero e fazer a melhora de todos esses contorninhos, principalmente essas quininhas, que precisa bastante que a gente faça, melhore bem, deixe bem marcado as separações das uvas. Vamos encher essa daí toda com o preto novamente e fazer o acabamento igual fiz com as outras. Um pouco de siena natural apenas. Sobraram essas três. Elas estão afastadas e por baixo. Então, enchi todas as três de preto, distribuí uma pequena porção de vinho. Veja que a primeira levou mais, a segunda levou menos e a outra levou o restinho do que tinha no pincel. Feito isso, vou eu agora para o meu siena natural.
Vou passar o siena, eu gosto de passar essa região mais de baixo, mais para o lado direito ou para o lado esquerdo, dependendo de onde tem a maior luminosidade. Se tiver mais luminosidade do lado esquerdo, eu coloco do lado direito o siena. Eu gosto de colocar do lado contrário, mas é muito a seu critério também. Você pode colocar até no lugar que você vai deixar mais luminosidade, mais brilho, enfim. Espalhei aí o siena. Lembrando que primeiro eu passei um toquezinho de vinho, agora eu passei o siena natural e agora eu venho com o branco. É só vou melhorar aí essa separação dessa uva com a que está por baixo. Esse branco, gente, que eu pego é quase nada. E dê preferência a pegar na quina do pincel. O pincel que eu estou usando é o pincel número 4. Eu estou fazendo detalhes. Para a gente fazer os detalhes, principalmente de coisas pequenas, um pincel pequenininho é muito bom. Vou espalhando por aí mais um pouquinho de branco. São as 3 últimas uvinhas do nosso cachinho e do nosso vídeo para hoje. Veja como é bem possível você fazer as suas uvas, a pintura de suas uvas, usando assim como base o preto. Você vai colocando uns toquezinhos de outros tons em cima, no caso aí eu coloquei o vinho e coloquei o siena natural. Você pode estar colocando o violeta, o azul marinho, o azul cobalto, um pouquinho de magenta, também fica bom para essa uvinha. Enfim, uns toquezinhos de uns tons assim, e misturando e passando o branco, que vai dar certo. Olha essa que eu vou manchar ela bastante. Fazer a pintura dela assim, bem manchadinha. Peguei o branco e tô manchando bem minha uvinha. Você pode fazer ela bem manchadinha assim, como se tivesse uma névoa mais marcada. Para você acentuar essa névoazinha, é só você pegar o pincel número 0 ou um pincelzinho assim menor, um pouquinho de preto ali, e fazer umas manchinhas em cima da casca, depois de você ter colocado o branco. Aí dá uma ideia de que tem aquela névoazinha, quando a gente passa, tipo, passou a unha na casca, ela some, fica só o pretinho da casca aparecendo. Pronto, você pode fazer isso em todas as suas uvas. Ou você pode fazer aquela pintura mais básica, onde a gente separa, se preocupa mais com a separação das uvas e coloca um brilhinho, um excessozinho como brilho mesmo. Olha só, eu estou dando um pouquinho mais de luminosidade para essa, vai ver um pouquinho mais de branco. E agora eu vou distribuir uns toquezinhos, uns excessozinhos para ela, para essa casca, um brilhinho mesmo. Observação, essas uvas pretas, é melhor você colocar menos quantidade de brilhinhos. Você pode estar colocando 1, 2 toquezinhos apenas. Aquelas uvas verdes, mais para o violeta, mas que tem assim uma cor mais clara, a gente pode até colocar um pouquinho mais, uns 2, 3 pinguinhos, que fica bom. Mas essa preta mesmo, se você quiser colocar até apenas um toquezinho de brilho, já é o bastante. Veja que eu tô colocando quase sempre mais de um para as minhas uvinhas. Mas eu poderia estar apenas colocando um mesmo, que já ficaria muito bom. Agora, eu vou pegar aí, olha, um pouquinho do siena natural e vou marcar a parte de baixo de algumas. É como se houvesse uma certa transparência. Quando a gente faz isso, dá uma certa transparência à nossa uvinha. Não coloquem todas elas, não coloquem muitas, apenas em algumas, tá? Vou colocar em mais para você ver o resultado, ter ideia melhor do resultado. Mas já tá bom. Agora, com o pincelzinho 0, de preferência um pelinho assim mais macio, você sai com o preto puro, melhorando essas quininhas de separação dessas uvas.
De início, você pode até olhar e achar que não vai fazer diferença, não precisa colocar. Não deixe de colocar, porque aqui e ali vai aparecer bem essas diferenças. E o resultado fica muito bom, fica bem visível até. Para esse fundo, eu vou colocar, para todo o fundo desse meu desenho, eu vou colocar apenas, olha, um pouquinho de branco, sair assim espalhando quase nada de branco em volta. E depois de espalhar esse branco, vim com um toquezinho de verde oliva, passando por cima dele, para que ele fique mais suave. Eu sei que é uma camada muito fininha de tinta em cima do tecido. Para que ele não fique soltando com o tempo, você vai lavando o tecido e ele vai sumindo, você pode estar passando depois aí em cima um pouco, uma porção mesmo boa de clareador de tinta para tecido, caso você tenha aí na sua casa. Se você não tiver, você pode estar passando um pouco de amaciante de roupa, isso antes da tinta secar, tá bem? Se você for passar o amaciante, você precisa já ir passando. Terminou de fazer o fundo, já vai passando antes que a tinta seque. Ou então, você pode estar colocando essa tinta aí, ela já um tanto umedecida. Faz uma sujeirinha com verde oliva e água e vai passando aí com o pincel. Quase nada de sujeirinha no pincel, para você não fazer um borrão no seu desenho. Veja que eu passei o branco por essa região aí de dentro, de entre essas frutas. Agora, eu estou distribuindo o verde oliva, um toquezinho de verde oliva. Pegue quase nada de tinta, vá levando aos pouquinhos. É para ser um fundo assim bem suave, uma coisa que não tire a atenção das frutas, das folhas, simplesmente um complemento para essa pintura. Você não precisa dar a volta em todas as frutas, em todas as folhas. Do outro lado, eu fiz só na parte mais central. Para esse, eu vou dar a volta em alguns cantinhos, para você ver que a diferença entre você dar a volta no desenho inteiro e a diferença entre você fazer só nos lugares assim mais profundos. Eu, particularmente, gosto de colocar essas sombras só para os lugares mais profundos, não dá a volta em todo o desenho. Mas aí você observa um lado e observa o outro para ver qual você gosta mais. Bom, assim vai ficar, né, a nossa folhinha, nosso cachinho de uva. Para hoje é isso, olha só como está o nosso desenho, bem colorido. Se você for pintar ele na sua casa, você pode estar escolhendo algumas dessas cores apenas. Não há necessidade de usar todas. Beijos, pessoal. Até a próxima. Tchau.